Qualquer coisa, seja, sente pertinho do irmão, se assim você fica quentinho. Aleluia. Queridos, eu gostaria que todos que não tivessem em serviço, em escala, se sentasse para ouvir a palavra. Todos aqueles que não estão de serviço. Às vezes eu percebo que a inquietação tem sido uma arma que o diabo rouba para nos distrair daquilo que pode nos libertar. A Sofia pegou esse celular aqui, gente. De quem que é esse celular aqui? É o seu, Léo? Achou que já era oferta, irmão. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós temos há 3 quarta-feiras, não em sequência, porque eu estive viajando, mas em 3 quarta-feiras que eu tenho ministrado, eu tenho falado sobre mentalidade na questão de prosperidade. E o que é prosperidade, o que é pobreza, o que é riqueza. Pobreza é ausência, é falta. Deus não é um Deus de falta. Amém? Você pode dizer amém? Ele não é um Deus de falta. O Senhor é o seu pastor. Nada te faltará. Amém? E o que é riqueza? Riqueza é o acúmulo com medo da falta. Não é que é errado administrar. Não é errado você guardar, você poupar. É errado quando a nossa paz é baseada naquilo que nós temos. Quando na verdade a nossa paz precisa ser Jesus Cristo. A nossa confiança, o salmista disse: muitos confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. A administração deveria ser um princípio na vida de todo cristão. O que nós não podemos ultrapassar é a linha da administração e colocarmos a confiança naquilo que nós temos. Então, a ideia desses ensinos é nos libertar e entender o que Cristo fez por nós. Que nós fomos chamados para viver em prosperidade. E o que é prosperidade? Prosperidade não é essa teologia nojenta da barganha que existe. Prosperidade é a plenitude de espírito, alma e corpo. Prosperidade é ter tudo o que eu preciso, é você ter tudo o que você precisa para cumprir sua carreira, para viver aquilo que Deus te chamou para viver. Eu creio que, como a Bíblia diz, que Deus é um Deus que anuncia o fim desde o princípio. Ele não começa sem ter terminado. Então eu acredito que tudo aquilo que nós iríamos precisar, ou mesmo aquilo que nós vamos precisar amanhã, já foi depositado no nosso espírito. Quantos creem nisso? Fé não é o poder que eu tenho para fazer Deus fazer. Fé é o poder que eu tenho para trazer para o mundo físico que Ele já fez. Amém? Fé não é o poder que eu tenho para forçar Deus fazer. Fé é o poder que eu tenho para trazer para o mundo físico aquilo que já existe no mundo espiritual. Eu quero começar dizendo, pastor, o senhor já começou? Não, eu dei a introdução. Uma das coisas muito importantes que nós precisamos entender, preste atenção, preste muita atenção, queridos. Existe, ou deveria existir, um divisor de águas entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Deveria existir um divisor de águas entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Não que o Antigo deixou de ser verdadeiro, mas a maneira como um cristão ou um crente vivia no Antigo Testamento é totalmente diferente da maneira como um cristão deve viver na Nova Aliança. Preste atenção. No Antigo Testamento, tudo, preste atenção, no Antigo Testamento tudo era uma questão de obediência. Tudo.
era uma questão de obediência. No Novo Testamento, não. Tenha calma. No Antigo Testamento, tudo era uma questão de obediência. Na Nova Aliança, ou seja, no Novo Testamento, Deus deseja algo além da obediência. Muitos de nós desenvolvemos uma mentalidade que servir a Deus é viver em obediência. Existe algo além da obediência. A lei, a antiga aliança. Nós vamos precisar, irmãos, que o Senhor nos ajude a entendermos a antiga aliança e a nova aliança. Mas talvez, eu espero que não, mas talvez será necessário anos para nós conseguirmos diferenciar o que é e o que não é mais. A lei, preste atenção, a lei era imperativa. A lei, ela era imperativa. O que é imperativa? É uma ordem. A lei era imperativa, depois indicativa. À medida que você obedecia o que Deus mandava, você desfrutava daquilo que você obedeceu. A lei era imperativa. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar os mandamentos, isso é imperativo. Os 10 mandamentos, e foram esses 10 que foram escritos nas tábuas. Os outros não foram escritos nas tábuas. São 613. Ei. Os 10 mandamentos é não. Se você prestar atenção, você vai ver que essa palavra não é usada constantemente para criança. Alguém está comigo? Não tem uma palavra que uma criança ouça mais do que não. Concorda comigo ou não? É isso que nós éramos, ou era isso que o povo era na antiga aliança? Criança. A lei, ela era imperativa. Por quê? A lei era imperativa, ela era ordenanças. Porque o homem estava morto. Espiritualmente o homem estava morto. E quem está morto não tem consciência. Quem está morto não sabe o que é certo e o que é errado. O homem não tinha discernimento. Ele não tinha como decidir no Antigo Testamento. Ele estava morto. Por exemplo, nada a ver com o assunto. Presta atenção. O que muita gente não entendeu até hoje. Presta atenção. Só um dos pontos. Tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui eu vou dar na escola, quando eu for da escola. Presta atenção. Você sabia que na antiga aliança, a profecia era princípio de liderança? A profecia exercia liderança no Antigo Testamento? As pessoas se submetiam a uma profecia. Os profetas lideravam através da profecia. Ou seja, a profecia no Antigo Testamento era princípio de liderança. No Novo Testamento não. Não é mais um princípio de liderança. É um princípio de testificação. Ou seja, não é para você mais andar debaixo de uma profecia de alguém. A profecia vem para testificar o que Deus está falando no seu espírito. Amém? Mas tem assim de gente, que se move, vai na casa da profeta para buscar uma profecia e se move por causa disso. Ou seja, está vivendo a profecia da antiga aliança. No Novo Testamento, eu tenho o espírito da profecia.
E quando Deus fala, Ele confirma o que Ele está falando. Você está entendendo como é que isso é diferente? Você sabia disso, não? É assim que funciona. Por quê? Que a profecia era liderança no Antigo Testamento, porque o povo estava morto. Era criança. E criança, irmãos, não tem discernimento. Você dá ordem, faz isso, faz aquilo, vai para lá, vem para cá. Você já parou para perguntar, irmãos? Ou você já parou para pensar o porquê da árvore do conhecimento do bem e do mal? O porquê algo proibido? Eu já vi tantas pessoas dizendo, por que Deus colocou aquilo lá? Por que Deus estabeleceu aquilo lá? Seria tão bom se não tivesse nada que destruísse o homem. Entenda uma coisa, irmãos. Nós só saberemos o que é honra aonde tiver um princípio para desonra. Sem um princípio para desonra, você nunca vai saber o que é honra. Aonde nós não temos opção de desobediência, nunca será aprovada a nossa obediência. Amém? Se você não tem opção de desobedecer, como é que eu sei que você desobedeceria? Dá para entender, irmãos? Se a sua casa só tem porta de entrada, como é que você pode sair pela porta da cozinha? Se eu só tenho uma opção, irmãos, como é que eu sei se eu faria outra? Nós só sabemos o que é desonra, honra, onde se tem oportunidade para desonra. Abra comigo Isaías 29. Esse primeiro ponto, eu quero falar sobre obediência. Então, obediência no Antigo Testamento, esse primeiro ponto é obediência. Obediência no Antigo Testamento era imperativo. Deus estava falando com pessoas que não tinham vida real. O que é a vida real? A vida real é a vida no Espírito. O que a Bíblia diz em 1 Coríntios? Que o homem espiritual discerne todas as coisas, não é isso? Mas no Antigo Testamento nenhum homem era espiritual. Não por natureza. Então, tudo no Antigo Testamento era ordem. Olha o que aqui diz Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Diz assim: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos, ordens de homens que maquinalmente, mecanicamente aprendeu. Ele está dizendo, esse povo está se aproximando de mim apenas com lábios, mas o coração está longe de mim. E os mandamentos, as ordens que eles cumprem, que eles obedecem, são mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Deus está reclamando disso. Escute, se nós vivemos apenas por obediência, nós estamos no Antigo Testamento. Se nós vivemos apenas por obediência, faço ou não faço, faço porque tem que fazer, nós estamos na Antiga Aliança. Está errado, pastor? Não, não está errado, você só é uma criança ainda. Você só é um menino. Quem tem poder, irmãos, presta atenção. Quem tem poder pode exigir honra.
Sim ou não? Pode ou não pode? Pode. Porém, quem tem poder pode exigir honra, mas honra exigida é apenas obediência. Quem tem poder pode exigir honra, mas a partir do momento que eu exijo honra do Marcos e ele faz isso, não é honra, é obediência. E como eu saberia que ele não faria se eu deixasse ele livre? Eu não saberia. Por quê? Porque eu exigi o poder que eu tinha para que ele fizesse. Deixa eu te perguntar, Deus tem poder para exigir sim ou não? Mas você acha que Deus quer usar o poder dele para exigir sua obediência? Você acha que Deus é tirano? Você acha que Deus quer que você faça as coisas por regra? Preste atenção. A grandeza de Deus, irmãos, é revelada de muitas formas. Mas uma das maneiras o qual nós vemos a grandeza de Deus é Ele ter dado o livre-arbítrio para o homem. Ele deixou você livre para você fazer o que você quiser. Mesmo quando Ele poderia ter te programado para que você fizesse o que Ele quisesse. Ele não programou nem os anjos. Por quê? Porque Ele não é manipulador. Ele não programou nem os anjos. Ou será que você pensa que tem uma fitazinha gravada dentro dos anjos que eles ficam dizendo santo, santo, porque eles foram programados para aquilo? Deus seria doente se Ele fizesse isso. Os anjos não fazem porque foram programados. Os anjos fazem por aquilo que eles veem. E por a glória que eles veem, eles ficam constantemente dizendo: Tu és santo. Se Deus usasse o poder que Ele tem para exigir algo na criação, Ele seria um manipulador. E Ele não é manipulador, Ele é Deus. Ele é Deus. Escute, irmãos, obediência é quando alguém faz porque tem que fazer. Obediência é quando alguém faz porque tem que fazer. A ordem é cumprida de forma externa, mas não internamente. Obediência é quando alguém faz porque tem que fazer. Eu faço porque tenho que fazer. Isso é obediência. A ordem é cumprida de forma externa, mas não quer dizer que está sendo cumprida de forma interna. Existem muitas coisas que nós fazemos por fora, mas não fazemos por dentro. Nós fazemos porque tínhamos que, ou porque temos que fazer, mas por nós mesmos nós não faríamos. Isso não é o que Deus quer. Isso é a obediência do Antigo Testamento. Deus pediu obediência na antiga aliança, porque o povo era criança, e criança não tem entendimento. Por isso Deus pediu obediência. Você pode pensar e dizer: pastor, isso que o senhor está falando é tão perigoso. Verdade. É tão perigoso, mas é tão poderoso. É perigoso, mas é poderoso. É perigoso quando você usa da liberdade para a libertinagem. Mas é poderoso quando você aprende a ser livre. Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Você está entendendo isso? Ou nós pregamos obediência com medo, ou nós pregamos a liberdade, irmãos, crendo que ela é o poder de Deus. Abra em Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas 4, versículo 3.
Aleluia, glória a Deus. Deus está nos chamando para viver acima das regras, irmãos. Quantos podem dizer amém? Deus está nos chamando para viver acima das regras. E saiba de uma coisa, irmão, sempre haverá um ambiente para desonra, para revelar a nossa honra. Gálatas 4, versículo 3 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, algumas versões diz quando éramos crianças, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Estávamos sujeitos às regras do mundo. Mas quando era isso? Quando éramos menores, quando éramos criança. Abra comigo em Malaquias, e não é o capítulo 3 não. Malaquias capítulo 1. Deixa eu te mostrar isso com mais clareza. Malaquias fica antes de Mateus, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Malaquias 1, versículo 6. Vamos ler até o 8, ok? Malaquias 1, do 6 ao 8, acharam? Amém? Amém. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Deus está falando: se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos a vós outros? Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aí Deus vai responder: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8: quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? Quando trazedes animal cego, quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção, olhe para mim. Deus não está reclamando que o povo não trazia? Sim ou não? Eles estavam trazendo? Mas o que ele estava trazendo? Algo sem honra, algo por obediência. A questão não é que eles não faziam, é que ele pegava o animal coxo, é que ele pegava o cego. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que eles faziam aquilo por obediência, mas não tinha honra. Porque eles faziam porque tinha que fazer. E Deus diz: faz isso para os seus governadores, para ver se eles aceitam, se vocês vão alcançar favor diante deles. Deus não está reivindicando porque eles não faziam. No capítulo 3, eles não traziam, mas no capítulo 1 de Malaquias, eles estão trazendo, mas estão trazendo com defeito. Por quê, irmãos? O que é trazido ao Senhor com defeito é aquilo que eu trago, que não sai do coração. O que é com defeito é aquilo que eu faço porque tenho que fazer. Eu preciso te dizer uma coisa, irmãos. Em nome de Jesus, entenda isso. Existem muitas pessoas que não desfrutam do que trazem, porque elas trazem apenas por obediência. Eu não estou falando que não existe recompensa para a obediência, irmãos, mas existe uma dimensão maior do que a obediência. Eu já perguntei aqui, já disse por diversas vezes, quantos maridos gostariam de ser amados pela esposa simplesmente por uma ordem de Deus? Se a tua esposa dissesse para você: eu te amo, mas eu só te amo porque Deus mandou. Algum homem gostaria disso?
E você diria depois: minha mulher é apaixonada por mim. Você gostaria que seu esposo amasse você por obediência? Alguma mulher gostaria disso? Eu te amo, meu amor, mas só porque Deus mandou. Porque a gente acha, irmãos, que Deus quer isso. É isso que nós não entendemos no Evangelho. É isso que nós não entendemos no Evangelho. Criança vive por ordem. Adulto vive por consciência. Quem precisa de regras ainda não aprendeu a viver em liberdade. Quem vive em mandamentos não aprendeu a viver livre pelo Espírito. Pastor, o senhor demonstra que a ideia que o senhor demonstra é que não tem obediência no Novo Testamento. Tem, claro que tem. Abra comigo Romanos capítulo 6. Tem obediência no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu só quero que você entenda como funciona a obediência no Novo Testamento. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 17. Acharam? Acharam? Diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, ou seja, no passado, escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer. Como? Como que eu venho obedecer? De coração. Olha da onde parte a obediência na nova aliança. Não é que não tem obediência, mas da onde parte a obediência. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a quem foste entregue. A minha obediência no Antigo Testamento não era de coração. Ela partia de algo que eu fazia sem saber porque estava fazendo. Me mandaram fazer e eu fazia. No Novo Testamento, eu obedeço a partir daquilo que sai do meu coração. Eu tenho vida. A minha obediência não parte do certo e errado da minha mente. Ela parte do meu espírito. O meu espírito me leva. Eu tenho que decidir, sim, porque eu tenho livre-arbítrio. Mas parte daqui. Nasce daqui. Parte daqui. É isso que eu preciso entender. Ou seja, na nova aliança, existe obediência, mas obediência, ela é orgânica e não mais mecânica. Ela vem de um organismo vivo. Eu decidi, mas isso não partiu de uma doutrina mental, de uma mentalidade mecânica. Partiu do meu espírito. Isso não rouba o livre-arbítrio. Mas algo me direcionou a isso. É aí que entra o segundo ponto. O primeiro é obediência. O segundo ponto é honra. O que é honra? O que é honra? Abra comigo Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 41. Acharam? Marcos 12, 41 até o 44, diz assim: assentado diante do gasofilácio,
observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía do seu sustento. Escute, irmãos, eu não gostaria que você entendesse honra como entrega de dinheiro. Não é isso apenas que eu estou falando. Preste atenção. A honra, ela ultrapassa a obediência. Por isso é chamado de honra. Diga comigo, a honra ultrapassa a obediência. Por isso é honra. A honra, ela é honra porque ela ultrapassou a obediência. Escute. A obediência, irmãos, desculpa. A viúva não foi aprovada porque... A viúva não foi aprovada porque deu pouco. E os ricos não foram reprovados porque deram muito. A viúva não foi aprovada porque deu pouco. E os ricos não foram aprovados porque deram muito, porque isso seria capitalismo. Dificilmente um dos pastores dos nossos dias diria que essa viúva honrou, ou diria que os ricos desonraram. Dificilmente um dos pastores do nosso dia diria isso. A questão não foi o quanto ela deu, mas o que ela deu. Amém? A questão não foi as 2 moedinhas, mas da onde partiu o que ela deu. O valor não estava no que ela tinha dado, mas da onde partiu o valor. O valor não era monetário, o valor era do coração. A honra não está ligada ao valor, a honra está ligada ao coração. Você pode dar muito sem honra, e pode dar pouco com honra. E você pode dar pouco em desonra, e pode dar muito em honra, porque o segredo não está no valor. Então vamos parar com essa conversa fiada, que você não honra a sua esposa porque não tem dinheiro. Você não precisa de dinheiro para honrar a sua esposa. Você só precisa de um coração correto para querer honrá-la. E o oposto também é verdadeiro. Não é que eu não faço porque eu não tenho porque eu não faço. Porque a honra, ela pode ser acompanhada. O louvor sai dos lábios. A honra parte do coração e acompanha algumas coisitas mais. Escute. A honra, louvor parte só daqui. Honra parte daqui e tem atitudes. E eu não estou falando de recursos apenas. Eu estou falando de uma atitude que partiu do coração. O que Jesus, no meu entendimento, estava dizendo. Essa mulher deu algo, mas ela queria dar muito mais. Olha o coração dela. Esses ricos deram, mas na verdade eles não deram, eles só entregaram. Existe um caminho, irmãos, acima da obediência. Existe um caminho, irmãos, de honra. E nós podemos honrar o Senhor. E tudo que eu vou falar nessa noite hoje é honra a Ele, somente a Ele. Quem sabe outro dia eu vou falar outro tipo de honra, mas a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Ele é digno de tudo. Ele é digno de tudo. Aleluia. Abra comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 41. Cinco 41.
Acharam? Diz assim: se alguém te obrigar, olha a palavra, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Por que eu vou 2? Porque se você andar só 1, você só vai revelar obediência, obrigatoriedade. Em que contexto Jesus está falando isso daqui? Quando qualquer judeu encontrava um soldado romano, se ele tivesse uma mala, era obrigação o judeu pegar a bagagem e andar 1 milha. Era obrigatório. E Jesus chega e diz: olha, se te obrigarem, se a lei te obriga, ou se os romanos te obrigam a caminhar 1, caminha 2. Anda 1, põe ela e diz: até aqui eu vim por obrigação, a outra é por conta própria. Até aqui eu fiz porque tinha que fazer. Mas se eu fizesse até aqui, você não saberia se eu vim porque tinha que fazer ou se de fato eu queria fazer. Então eu vou caminhar a segunda para mostrar para você que eu quero fazer. Você está entendendo isso? Aí eu tenho que orar, pastor, é porque eu tenho que orar. Não, você não tem que orar não, você só ora se você quiser. Eu tenho que ler a Bíblia. Não, você não tem não, você lê se você quiser. Pastor, mas o senhor não se disciplina? Sim, mas eu quero alcançar um lugar além de disciplina. Eu quero alcançar um lugar de honra. Pastor, quando é que eu demonstro honra? Quando eu tenho liberdade para não fazer e mesmo assim eu faço. No sentido positivo. Se eu tivesse a oportunidade de não fazer, eu faria. E se eu chegar ao entendimento, eu não faria. Isso significa, irmãos, que eu só estou fazendo por obediência e não tem honra. E Deus está olhando para onde, irmãos? Para onde que Deus está olhando? O que nós entregamos, ou que nós devemos entregar a Ele ou a alguém, nunca pode partir daqui. Se for caso de dinheiro, sempre tem que partir daqui. Estão entendendo? Tudo que nós vamos dar a alguém nunca pode partir daqui, tem que partir daqui. Eu sou a favor, irmãos, de dar presente para o cônjuge. Eu não sou a favor de troca de presente, ser amigo secreto. Eu não sou a favor. Se eu dei algo para o Marcos, ele não me deve nada. Se eu dei algo para minha esposa, ela não me deve nada. Se eu na minha mente desenvolver o entendimento que eu dei no aniversário dela, ela não deu no meu, eu não dei, eu troquei. Isso não é honra. A honra é a entrega, não troca. Mas não é correto o outro dar. Se eu entender honra, não. Se eu entender honra, é sempre correto eu dar. O reino é oposto, irmãos. É por isso que os últimos são os primeiros. Por isso é que quem perde é que ganha. Esse é o reino. De fato, de verdade, perdão pelo julgamento, nós não entendemos ele. Porque se você é como eu, talvez eu seja o único pecador aqui dentro. Se você é como eu, você ainda gosta mais de receber do que dar. Se você for pregar na África, eles vão te dar banana como oferta. Se você chegar numa tribo, eles vão te dar um macaco para você comer. E aquilo é o melhor que eles têm. Eles estão colocando na mesa para você. Sabe o que ele está dizendo? Nós estamos te honrando.
Então honra não está ligado ao que eu tenho físico. Honra está ligada ao que sai do meu coração. A obediência sem honra pode trazer tristeza. A obediência sem honra pode trazer tristeza, mas acompanhada com honra é sempre um prazer. A obediência sem honra pode trazer tristeza, mas acompanhada com honra é sempre um prazer. Sem honra, irmãos, é obediência e causa tristeza, mas quando tem honra, é sempre um prazer. É isso que nós precisamos entender. Tem que ser um prazer. Lembra da mensagem que eu preguei? Para alguns é renúncia, para outros é amor. Mas tem renúncia, tem, mas eu prefiro andar em amor do que na renúncia. Não é porque eu tenho, é porque eu amo, por isso que eu faço. É uma dimensão sobre modo elevado. É por isso, irmãos, que eu digo, a igreja não entendeu a sua condição. Muitos vivem como se estivesse na antiga aliança, estão fazendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, irmãos, não é isso. Eu nasci de novo, eu tenho a vida de Deus dentro de mim, o que o Senhor quer de mim, porque se eu vivo em obediência, eu jamais, se eu só vivo em obediência, eu nunca perguntarei para o Senhor o que Ele quer que eu dê, além do que eu já obedeci. A obediência, irmãos, ela é imperativa, a honra, ela é indicativa. É quando você vai fazer algo e você diz, Senhor, o que o Senhor quer? E Ele diz, filho, eu quero isso. E você vai e faz. É por isso que quando Deus pede Isaac para Abraão, quando ele chega no pé do monte, ele diz para os criados, eu e o jovem iremos até lá. Depois de haver adorado, nós voltaremos. Mas ele estava indo sacrificar o filho, mas ele chama aquilo de adoração. O que pode ser sacrifício para uns, pode ser adoração para você. Nossa, 3 dias de sacrifício de jejum, ou é 3 dias de adoração? Você está entendendo, irmão? Preste atenção, irmãos. Eu não sou a favor de entregar dízimo como pagar a conta de água e de luz. Água, luz, gás, internet, tal. Ah, o dízimo. Não, o dízimo não pode entrar desse jeito. Ele não pode ser mecânico assim. Tá, pastor, então como é que ele deve ser? Senhor, estou aqui separando o meu dízimo. O que o Senhor quer que eu entregue? Pastor, mas já tem o valor. Tem o valor para a obediência, irmãos, não para a honra. Eu não estou falando de ninguém te manipular. Eu estou pregando para gente livre. Eu estou pregando para alguém que nasceu de novo. Nós não somos uma igreja para manipular, senão nós estaríamos pregando sobre obediência cega. Eu estou tratando vocês como adultos. Você pode dizer amém? Eu não posso colocar o meu dízimo, irmãos. Ele é algo espiritual. Eu não posso colocar isso de forma cega, irmãos. 130 não sei do que, 120. O 100 do dízimo. Não faça isso não. Isso não é pagamento de internet, não. Senhor, o que o Senhor quer? Pastor, e se ele não falar comigo? Eu vou entregar a 10ª parte. Porque dízimo é a 10ª parte. E o que parte acima da 10ª parte é oferta. Eu posso dar mais? Se ele direcionou no seu coração, sim. Eu posso dar menos de 10%? Não. Porque tem gente que fala, o dízimo não está na lei. O dízimo está na lei. Então, você está na lei, pelo menos o dízimo você dá. O dízimo está na lei, mas você dá o dízimo. Não, então nem na lei você entrou.
Porque a palavra dízimo já significa 10ª parte. Escute, irmãos, eu não estou falando para você dar mais. Eu estou falando de um coração. Que às vezes o Senhor vai falar, olha, pega 10 reais e dá para aquele irmão. Pega 50 reais e dá para aquele irmão. Você vai estar fazendo compra no seu supermercado, no mercado, e você vai passar no lugar, e uma voz vai dizer, compra uma cesta básica para aquela irmã. Mas, Deus, que besteira, ela não precisa, não é da sua conta se ela precisa, obedeça o que Ele falou para você. Porque honra, irmãos, não é para quem precisa, honra é para quem você reconhece. Você pode dizer amém? Para quem precisa, você dá esmola. Quando eu dou por necessidade, irmãos, eu estou dando para suprir uma necessidade. Quando eu entrego por honra, eu não quero saber se a pessoa precisa ou se eles precisam ou não. Isso é entendimento. Nós podemos, irmãos, continuar com a nossa mente em todos os sentidos. Eu disse aqui algo semana passada, você não consegue viver calçado num sapato 38 se você calça 42. O seu pé não cabe ali dentro, você não vai conseguir viver naquela dimensão. Por isso, irmãos, quando meu pé cresce, eu preciso de um sapato maior. Quando a minha mente cresce, ela amplia, eu preciso de uma dimensão maior. Se você não anotou nada, anote o que eu vou te falar. Você nunca viverá no lugar maior do que a sua mentalidade. Nós nunca viveremos num lugar maior do que a nossa mentalidade. A nossa mentalidade nos estabelece no devido lugar. Estão entendendo isso? Segunda Crônicas, capítulo 25. Aleluia, glória a Deus. Deus está nos chamando, irmãos, para viver uma liberdade do Espírito. Deus está nos chamando, porque o que eu estou falando aqui, irmãos, sobre honra, sobre obediência, isso serve para todas as coisas. Serve para o nosso relacionamento com a palavra, serve para o nosso período de oração. Pastor, então a gente não dá mais direção para ninguém. A gente dá direção, mas sempre com o entendimento de emancipação. Emancipar é gerar autonomia. Escute, irmãos. Inocência, disciplina e consciência. Quando nós não sabíamos nada, éramos inocentes. Quando nos ensinaram, foi um período de disciplina. Quando nós amadurecemos, entramos em consciência. Quando não sabíamos, éramos inocentes. Errais não conhecendo as Sagradas Escrituras. Quando eu sei, ou quando estão me ensinando, isso é disciplina. Já leu a Bíblia, já fez isso, já fez aquilo. Todos os nossos discipulados antigamente era fundamentado nisso. Isso tem o seu lugar? Sim. Mas precisa ter data marcada. Escute, eu não estou falando de uma data física. Eu estou falando de uma meta, de um alvo a ser atingido. Estão comigo? Isso precisa continuar. Está orando, está buscando, está isso. Vamos fazer o livrinho, ok. Mas isso precisa ter tempo definido. Se você precisa de alguém a vida inteira para você orar, você ainda é escravo. Se você precisa que alguém te cobre 5 capítulos por dia, você ainda é escravo.
Deus nos chamou para viver em consciência. Eu escreverei no coração e na mente deles. Essa é a palavra para a nova aliança. Gente madura. Gente, quando você amadurece, você não aprende de alguém, você aprende com alguém. Quando a gente amadurece, a gente não aprende de alguém, a gente aprende com alguém. O inimigo do aprendizado é eu achar que já sei. O inimigo do aprendizado é eu achar que já sei. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que achamos que sabemos só está aqui. Santidade não pode ser imposta, porque ninguém pode supervisionar você 24 horas para você não pecar. Sai e vai fazer o que você quiser. Mas a culpa não é da sua igreja. A culpa é porque você talvez não nasceu de novo ainda. Irmãos, quando eu tenho consciência que algo me faz mal, eu não precisaria que alguém me obrigasse a não me relacionar com aquilo. Eu deveria colocar limite e não querer me relacionar com aquilo. Estão entendendo isso? Isso é maturidade. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2. Acharam? Amém? Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Versículo 2: fez ele o que era? Diga, reto. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com interesse de coração. O que ele fez de errado, irmão? O que ele fez de errado? Diga nada. Diga nada. O que ele não fez foi com interesse de coração. Você está vendo, irmãos, que nível? Você está vendo que dimensão? Ele fez tudo certinho, mas o que ele fez não saía daqui. Deus está chamando um povo que vai se mover, irmãos, por uma paixão e por uma dimensão. Deus está chamando um povo, irmãos, que vai se consagrar, porque quer conhecer lugares em Deus que ainda não conheceram. Pessoas que vão entrar em período de jejum, por quê? Porque eu quero lidar com esse odre. Eu quero entrar numa dimensão que eu nunca entrei. Deus não determina a fome, Deus só determina a comida. A comida Ele determina, você come o quanto você quiser. Ah, mas ninguém está jejuando, não importa se ninguém está jejuando, mas ninguém está... Eu vou, eu quero. Eu quero. Mas ninguém está dando, não interessa. Deus ministrou ao meu coração. Eu quero. Eu quero. Existe um lugar sobre modo elevado, o qual nós podemos denominar como lugar de honra. Honra imposta é obediência cumprida. E não tem honra, porque você deu porque era obrigado, mas não queria dar. A honra, irmãos, é quando você não é obrigado, mas você quer, porque eu quero. O salmista disse, Davi disse, porque ama a casa do Senhor, além de tudo eu vou tirar do meu ouro e da minha prata, eu quero fazer isso. Por quê? Porque eu amo. Honra é quando você entrega ao seu esposo algo além do que ele pediu. É quando você entrega a sua esposa
algo além do que ela pediu. Deus nos chamou para vivermos em honra um ao outro. Eu não quero entrar muito no campo da honra para outras direções, irmãos. Mas Deus nos chamou para vivermos em honras uns aos outros. Quando a Bíblia diz considerai os outros superiores a si mesmo, considerar não quer dizer que ele seja, mas você decidiu reconhecer. Por isso, se ele não é para os outros, ele é para você. Honra é quando você olha para o seu pai. Eu acabo entrando nisso. Quando você olha para o seu pai, ele é semi-analfabeto e você tem 2 faculdades, mas você trata ele acima de você. Isso é honra. Honra é quando você trata seu pai diferente de qualquer outro homem. Honra é quando você trata sua esposa diferente de qualquer outra mulher. Eu estou falando de tratamento. Honra é quando você trata o seu líder, que você reconhece, diferente do que você trata qualquer outra pessoa. Você decidiu reconhecer. Não é imposta, é reconhecimento. Porque se eu trato todo mundo igual, eu acabo não honrando ninguém. Isso são lugares em Deus, irmãos. Nosso ouvido pode doer com toda a baboseira que a gente ouve no Brasil acerca de honra, mas ela não deixa de ser verdade, porque o diabo fez dela uma mentira. Que o Senhor nos leve a uma dimensão, irmãos, aonde os gasofiláceos fica assim, e a maquininha vai estar no canto. Quando as pessoas vão chegar, não vai precisar nem esperar a palavra de oferta, ela vai agir por aquilo que está no coração. Porque o que eu digo para os nossos pastores, para as pessoas que ministram, você não está subindo lá para tirar nada. Ninguém está subindo aqui para tirar nada de você. Ninguém está aqui para arrancar nada. Nós estamos aqui para ministrar uma palavra de fé. Mas quando nós aprendemos a vivermos em fé e em honra, nós não precisaremos que ninguém ministre acerca disso. Você pode dizer amém? A ideia é nunca tirar nada de você. Não quero tirar nada de você. Mas a ideia, irmãos, é que nós possamos crescer no nosso relacionamento. O Senhor me ama e eu quero andar com Ele em amor. Honra ou desonra pode ser demonstradas em atos, ações. Honra ou desonra pode ser demonstrada em ações, palavras, pensamentos. Mas toda verdadeira honra tem origem no coração. Ela pode ser demonstrada com alguma coisa, com palavras, com atitudes. Mas o fato de você ter falado uma coisa boa não quer dizer que é honra. O fato de você ter dado algo não quer dizer que é honra. Só é honra quando parte daqui. Você pode ter dado um carro 0 para tua esposa, se não partiu daqui, não tem honra. Que a honra não é o poder de compra. A honra é o poder de entrega. Eu posso não ter o poder de compra, mas ninguém me tira o poder de entrega. Entendeu? Eu posso não ter o poder de comprar algo para minha esposa, mas ninguém pode me tirar o poder de entrega, de eu entregar algo a ela. Então nunca tem a ver com o que você tem, a não ser que você não tenha no coração. Nunca tem a ver com o que eu não tenho. É que eu não tenho. Não é que eu não tenho. Só se eu não tiver no coração, aí de fato eu não tenho honra. Mas se está aqui. Ah, é o aniversário da minha esposa. Estou sem grana. Eu vou escrever cartas para ela. Eu vou mandar um e-mail para ela. Eu vou mandar uma mensagem no celular. Eu vou baixar uma música. Eu vou escrever palavras. Não tem a ver com o poder de compra. Tem a ver com o poder de entrega. Ela sabe. Ou ela vai
perceber que eu não tinha recurso financeiro, mas que eu entreguei o meu coração a ela com o que eu fiz. Dá para você entender isso? Esse é um lugar, irmãos, acima da obediência. Esse é um lugar acima das regras. Eu quero viver neste lugar. Eu quero ofertar neste lugar. Eu quero dizimar neste lugar. Eu quero ofertar na vida das pessoas neste lugar. Se você não leu, eu indico você ler ou ouvir. Se você quiser mais fácil, ouvir. Se você não quiser, no YouTube tem o princípio da honra. É assim que... a recompensa da honra, John Bevere ou John Bevere. Está no YouTube, ouça. Ouça. A recompensa da honra. Não é nada imposta, não é nada obrigado. Deus não quer que você faça, é que eu tinha que fazer. Você não tem que fazer. Eu quero fazer. Eu tenho que entregar o dízimo. Não, eu quero entregar o meu dízimo. Eu quero honrar o Senhor. Eu quero adorar o Senhor. Eu creio, irmãos. Não sei como é que você vai entender isso, mas eu creio que Deus está levantando uma geração de homens e de mulheres que vão ser mantenedores de missões, de homens, de mulheres, de igrejas no Nordeste. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Pessoas que não vão ter só para eles. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Da mesma forma que honra começa do coração, a honra começa de dentro para fora. De dentro de casa para fora. Honre a sua casa antes de honrar o seu líder. Honre o seu esposo antes de honrar a sua líder. De dentro para fora. Às vezes nós estamos fazendo algo fora que nós não fazemos nada dentro. Isso é hipocrisia. Existem coisas que o seu pai fez por você que líder nenhum fez. Existem coisas que o seu esposo fez por você que o teu pai nunca fez. Está vendo a diferença? É diferença. O que eu quero que você entenda nessas quartas, irmãos, é o entendimento disso. Mentalidade. Deixa eu ler mais um versículo. Cleito, pode vir, por favor. Hebreus capítulo 7. Eu gosto muito desse versículo. Hebreus capítulo 7. Acharam? Versículo 7. Diz assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Escute, não diz que o pior é abençoado pelo melhor. Diz que o inferior é abençoado pelo superior. Não é que o pior é abençoado pelo melhor, porque não tem ninguém pior do que você e nem melhor do que você. Tá, pastor? Então quem é superior a mim? Quem você reconhece que é. E se eu não reconheço superior, ninguém superior a mim, eu não consigo ser abençoado por ninguém, porque eu não reconheço ninguém. O inferior é abençoado pelo superior, mas o superior a você não é um cargo, não é um título. O superior é quem você reconhece. Ou seja, não é algo imposto, é algo que você enxerga pelo coração. Com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Essa é a lei. Esses são os princípios. Essa é a verdade. Escute.
estou tentando lidar com isso de uma forma diferente. Muitos de nós poderíamos estar numa dimensão muito mais elevada se nós tivéssemos entendido o princípio da honra. Muitos de nós estaríamos em dimensões econômicas muito mais elevadas. Não faço isso como juiz, irmãos, eu estou falando sobre condição. Eu estou falando sobre condição. Existem lugares que eu tenho passado, e por cada lugar que eu tenho passado, eu tenho decidido no meu coração ofertar naquele lugar. E desde o momento que eu entendi isso, a minha vida tem mudado nessa questão. Escute, irmãos, nunca é baseado ao que você tem, sempre está ligado ao seu coração. Nunca está baseado ao que eu tenho, sempre está ligado ao meu coração. Vamos nos colocar de pé, por favor. Deixa eu repetir algo aqui. Quem tem poder para exigir honra, recebe obediência, mas nunca recebe honra. Se eu tenho poder para exigir honra da minha filha, ela está me dando apenas obediência, não honra. Honra é quando partir do coração dela, aí é honra. Líderes que oprimem o seu povo para receber, não é honra, é obediência. E a obediência em si é para criança. Esse nível de obediência ficou na antiga aliança. E tem alguns que vão viver isso pro resto da vida. Que vivam. Eu gosto muito. Tem coisas que eu não gosto do livro de Juízes, não. Eu acho que é meio bagunçado aquele negócio do livro de Juízes. Eles obedeciam ao Senhor e depois morria o líder, eles voltavam a servir. Parece meio bagunçado, sabe? Caso da Maria Joana, morria o líder, eles voltavam a fazer tudo que é errado. Dá uma bagunça aquilo ali. Mas tem uma coisa nos primeiros capítulos que eu gosto. Eu gosto demais. Quando diz assim: naquela época não havia reis, o que tinha era libertadores. Na igreja não pode ter rei sobre o povo. Mas o senhor fala que é rei dos reis. Sim, rei dos reis. Todo mundo aqui está na condição de rei e rainha, amém? Mas o pastor da igreja, olha para mim, não pode ser um rei. Ele precisa ser um libertador. Se só ele é rei, todo mundo é súdito, e todo mundo tem que viver em prol do trono dele ou para construir o trono dele. Não. Que Deus levante libertadores nessa geração. Que Deus levante libertadores, homens que vão libertar uma geração de uma mentalidade cativa, medíocre, de uma mentalidade opressora. Que Deus levante libertadores para liberar jovens, pessoas, homens e mulheres que vão para o Nordeste, que vão para as nações da terra. Escute, queridos, Deus é um Deus de memorial. Deus é um Deus de memorial. Nunca esqueça disso. Existem coisas que saiu da sua mão, mas nunca saiu do coração de Deus. O anjo que apareceu
Em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, o anjo diz: as tuas esmolas subiu em memória diante do Senhor. Eu amo isso, cara. Existem coisas que saem de você, mas não saem do coração de Deus. Existem períodos de jejum da minha vida que eu vejo a recompensa hoje. Existem coisas que você já viveu, que você pensa que ficou para trás. Escute, nunca ficou para trás. Ele nunca esqueceu. Na hora certa vai se manifestar na sua vida. Períodos de oração que você acha que nada aconteceu, que você pensa que caiu no esquecimento. Não caiu, está na memória de Deus. Cada semente, cada oferta, cada alimento que você trouxe, cada coisa que você fez, está diante dele. Ele disse: se você der um copo d'água a alguém, você receberá em troca. Quem recebe profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta, porque você recebe o que você reconhece, não o que você quer. Feche teus olhos, por favor. Oh, vamos. Eu não sei onde foi que o Senhor falou com você nessa noite. Eu não sei em que parte o Senhor falou com você nessa noite. Vamos. Alemanyon tu ekesta yalabakondo robe kalabakor yalabakonde rere bakanso ariala mama mandara labaso ayala makande yebaso ye. Oh Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Digno, Senhor, nós te damos honra, glória, louvor e majestade. Vamos. Ensina-nos a honrar o Senhor sobre todas as coisas. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Oh! Yalabacor, yalabacor, yalabacor.
nos ensina, nos leve a uma dimensão acima da obediência, nos leva a uma dimensão acima da obrigatoriedade. Uma igreja que vai viver em honra diante do Senhor. Não é fazer porque tem que fazer, mas porque o nosso coração foi atraído, porque nós entramos em outra dimensão. Oh, rialamacondo, rialamacondo, rebasso, rerebacanda, ralabasso, ramacanda, ralabacondo, robe calabasso, robe canda, ramacondo, yo. Oh, rialamaco, rialamabaranda, ramamababasso, sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja glória, seja honra e o poder, seja glória, seja honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja glória, seja honra e o poder, seja glória, seja roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória, tudo veio de ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ao que está, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja glória, seja honra e o poder, seja glória. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Lembre-se, querido, questão de Malaquias capítulo 1, não é que o povo não trazia, mas eles traziam defeituoso. E para mim, hoje, trazer com defeito é trazer aquilo que não sai do coração. Em nome de Jesus, eu declaro, eu creio, irmãos, que nós vamos entrar nessa dimensão. Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos viver no lugar acima da obediência. Amém, glória a Deus. Eu creio no meu coração que essa verdade
entrou no nosso coração, entrou na nossa vida, e ela vai tomar forma, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Separe aquilo que você quer trazer ao Senhor nessa noite, o dízimo, a sua oferta, as suas primícias. Se você quiser usar a maquininha, tem a maquininha que você pode usar aqui. Escute, essa palavra não é para uma noite, é para uma vida. A ideia não é para uma noite, é para um entendimento, para uma vida. Uma noite pode trazer uma colheita, mas uma vida pode ser em recompensas. Em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, por tua palavra, por tua verdade. Te agradecemos, Senhor, porque a tua verdade nos liberta, a tua verdade nos transforma. Eu creio, Senhor, em outra dimensão, que toda mentalidade de escassez, de miséria, de pobreza, de falta, de necessidade, caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro pessoas entrando em uma outra dimensão, em um novo lugar, vivendo, Senhor, acima, além do que tem vivido ou do que sempre viveu, Pai. Eu sei que nós mexemos e trabalhamos com a mente nessa noite. Eu sei que fortalezas foram quebradas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, e uma nova dimensão está se manifestando no nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar. Se você tem primícias, entregue a Andréia.